Olá pessoal, eu sou o Malcolm dos Reis e hoje é dia de história e a revisão de hoje é povos indígenas. Então, para a gente começar a desenvolver essa história do Brasil, a gente tem que entender quem eram os habitantes que estavam aqui antes dos colonizadores chegar, que no caso são os povos indígenas. Então, antes de começar a falar sobre como eles se relacionavam, como se alimentavam, como viviam ali nas tribos, eu preciso falar um pouco da origem deles. Eles não são autóctonos, ou seja, eles não vieram da América, eles não surgiram aqui, beleza? E a vinda deles para cá é feita em hipóteses. São três hipóteses: a polinésia, a australiana e a asiática. A hipótese polinésia diz que eles saíram da Oceania, atravessaram o Atlântico e chegaram na América. A australiana é basicamente a mesma coisa, só que eles chegaram no extremo sul da América. E a asiática, que é a mais aceita pelos pesquisadores, diz que eles passaram pelo Estreito de Bering, no extremo norte da América, que tem um corredor que liga os continentes. Então eles passaram por esse corredor, chegando lá no extremo norte da América, pegando a América do Norte, a América Central, chegando aqui na América do Sul. A diferença deles são também há quanto tempo eles vieram aqui. Da Polinésia há cerca de 10 mil anos atrás que eles vieram, a australiana de 10 a 4 mil e a asiática é de 50 a 40 mil anos atrás que eles vieram aqui. Lembrando que a asiática é a mais aceita. Essa é a foto de um ameríndio, esse é o cacique Raoni, de Piraruçu, esse é um ameríndio. Lembrando que ameríndio é o índio da América. Existem duas classificações. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles classificaram os índios em dois, que eram os tupis, que ficavam no litoral, os índios do litoral, e os tapuias, que ficavam no interior. Só que o mais utilizado é sobre os troncos linguísticos, é a aproximação das línguas dos índios. Então, existem muitos troncos linguísticos, mas as principais, não as principais, mas as mais conhecidas, eu listei 4 aqui. São os tupis, os G, os Nuaraqui e os Caraíbas. Então, a classificação mais utilizada é o tronco linguístico, onde existe a aproximação das línguas. A organização social deles é bastante interessante porque não tem muita relação com o que a gente vive hoje, porque não tinha classe social, a terra pertencia a todos e tudo que era plantado ali coletivamente era colhida e dividida entre todo mundo. Ou seja, os homens que iam pescar, que iam caçar, toda essa caça e pesca era juntada e distribuída a todo mundo. E a divisão, e tem também o pajé, que era uma imagem sacerdote, ele fazia ligação com as entidades e tal. E o cacique que organiza e lidera a tribo. Então, beleza? Então os ideais lá era mais a coletividade, a igualdade, todos tinham o mesmo tratamento, o alimento era para todos. E a divisão do trabalho era sexual, ou seja, de homens, a atividade exercida pelos homens era diferente da atividade exercida pelas mulheres. As mulheres ficavam responsáveis pelo plantio, pela alimentação, por cuidar das crianças, pela cerâmica, e os homens ficavam com aquele trabalho pesado, que é a caça, a pesca, a derrubada de árvores, as construções das ocas, beleza?
A agricultura se dava por rudimentar, que era mandioca, milho, feijão, batata. Eles praticavam a coivara, que era a derrubada de árvores e a queima delas para a terra ficar um pouco mais fértil. A única coisa que era individual nas tribos que eu falei anteriormente, que tudo era coletivo, a única coisa individual que existia eram os instrumentos. Ou seja, o arco, a flecha de cada um era individual. Lá, nas tribos indígenas, era praticada a antropofagia, que era a carne, era a prática de comer a carne humana. E tinha duas formas de realizar essa atividade. Era de forma heróica, onde depois de uma guerra, ele vai e come a carne do inimigo. E tem a forma doméstica, que quando um parente morre, comendo a carne dele, você pega todas as virtudes dele. Essas eram as crenças deles. Eles eram politeístas, ou seja, eles tinham muitos deuses. Eu listei dois aqui, que é o Sol, que eles atendiam por Guaraci, e a Lua, que era Jaci. Segundo eles, todos os animais já foram humanos. Então, depois que você morrer, você vai reencarnar de alguma forma. Uma herança que a gente tem deles é a culinária, né? Que a gente tem a tapioca, que muita gente conhece, é muito gostoso, aliás. Temos a arte plumária, que não é uma herança, é mais uma cultura deles mesmo, que é a arte plumária, que tem aqui atrás, ó, dá para ver na imagem. E temos as pinturas corporais, que eram realizadas nos ritos e nas guerras. Muito obrigado.